Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia. E nessa feita eu quero enviar um grande abraço ao meu irmão Rafael Gomes, de Campo Grande, Mato Grosso. Isso mesmo, lá em Mato Grosso, em Campo Grande, muitos irmãos também têm sido alcançados através do Falando de Bíblia. E fica aqui o meu agradecimento ao irmão Rafael, que enviou uma pergunta no direct do Instagram, @falando de Bíblia oficial. O irmão Rafael me perguntou assim: pastor, o senhor às vezes fala que é continuista. O que é isto? E ele me perguntou o que era o calvinismo e o arminianismo. Pois bem, vamos por partes. O calvinismo e o arminianismo são duas correntes teológicas que trabalham com a interpretação bíblica, ok? Só que tudo que tem a mão do homem, por ora, em algumas vezes, tem exageros, como em qualquer segmento. Sempre tem um exagero e tem gente que puxa a sardinha lá, né, para a sua brasa, ou a sua brasa para a sua sardinha, depende como você interpreta aí o provérbio. E aí o que acontece? Todo mundo diz, porque eu estou certo, você está errado. A minha igreja, pela qual eu faço parte, eu sou membro, a Assembleia de Deus, no seu estatuto ela é arminiana. E o que crê o arminianismo? Dentre muitas coisas, ela crê na perda da salvação. Triste coisa que eu vou falar para você. O arminianismo crê na perda da salvação. O arminianismo crê no continuismo dos dons espirituais, que os dons espirituais não funcionaram só nos dias dos apóstolos, registrado em Atos 2, que desceu, e ali o livro de Atos é o livro histórico do Novo Testamento. E aí, muita gente fica naquela confusão, dizendo que não, porque só funcionou lá, aqui não, mas se o Espírito Santo desceu, e era uma promessa para nós, e ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, que Espírito Santo é esse que essa galera prega, que teve poder no passado e não tem poder hoje? O continuismo, meu irmão Rafael, ele acredita que os dons espirituais, nenhum deles cessaram. Todos eles continuam em plena atividade, pois todos eles estão sob o domínio do Espírito Santo. Isso aí é o básico. Só que o arminianismo, ele provém de Armínio Jacob, que era aluno de Calvino, e que foi um grande aluno. Calvino, por sua vez, ele vai exaltar a doutrina da predestinação, da eleição, vai falar sobre a salvação como situação que não se perde, porque o sacrifício de Cristo foi perfeito. Ou seja, na antiga aliança, quando alguém pecava e queria desculpar-se diante de Deus, ele chamava o sacerdote, trazia a oferta e o pecado dele era encoberto. Com Cristo, não. Disse João, e o sangue de Cristo te purifica de todo o pecado. Os que você cometeu ontem, os que você comete hoje e os que você cometerá amanhã, nos permitindo Deus um amanhã. Então, irmão Rafael, o calvinismo, ele também tem o hipercalvinismo, que acredita nessa graça irresistível e que você também pode fazer tudo, mesmo sendo salvo. E eu não acredito que uma ovelha de Jesus tenha autonomia para fazer tudo, porque ela não tem livre-arbítrio. O arminianismo crê no livre-arbítrio, o calvinismo não. Pegou? Calvino era francês, ficou em Genebra. Em Genebra foi o seu grande palco, onde está a Catedral de Calvino. Eu tive a oportunidade já de ir lá, em visita, quando estive na Europa. Conheci, é uma obra magnífica, é um palco dos reformadores. E tanto coisas que eles falam que estão na Bíblia e outras que são exageradas, que não estão. Vamos lá. Dentre algumas que estão na Bíblia, eu gostaria de citar aqui, é Romanos 8. Verso 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esse é um dos pontos do calvinismo, a esses também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, que é a doutrina da justificação. E aos que justificou, a esses glorificou, que também é uma doutrina da glorificação. E aí você vai ver que não se baseia só nisso. A carta de Paulo aos Romanos é a carta mais teológica já escrita pelo apóstolo. E é ela que se está baseado os 5 pontos do calvinismo, que eu vou deixar aqui, que alguns já conhecem, e outros para pesquisarem aí, porque eu não vou dar tudo de bandeja. Mas, respondendo ao meu amigo, a gente precisa ter uma peneira, a gente precisa ter um equilíbrio, colocar tudo na balança. Por quê? Segunda carta de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Ou seja, nem tudo o Calvino tem razão e nem tudo o Armínio tem razão. Porque a Bíblia nunca dependeu deles. Não é porque Armínio falou, porque Calvino falou, que a Bíblia está sendo assegurada por vozes humanas. Não. Nenhuma voz humana, nenhum pensador humano é capaz de firmar o pensamento bíblico. A Bíblia por si só fala por si mesma. Verso 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ainda em Pedro, capítulo 3 da segunda carta, aí Paulo vai dizer o seguinte, lá no verso de número 18, antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. É lógico que em alguns momentos nós vamos ter que ler Calvino, Armínio. Eu gosto muito de algumas coisas do Calvino que eu tenho guardado para mim desde pequeno, que eu fui criado dentro da Igreja Batista e que de fato são bíblicas. Tem muitas coisas que Armínio também, como bom aluno de Calvino, também puxou. E aqui fica o meu vídeo resposta para o irmão Rafael, lá de Campo Grande, Mato Grosso. Gente, sejamos bíblicos, porque a Bíblia não é de particular interpretação. Não, Calvino colocaria o seu nome aqui e dizia assim, essa parte aqui é minha, isso aqui é domínio meu, mas não é dele. E até quem escreveu não pode dizer assim, isso aqui é próprio de mim, porque quando falou, não falou dele mesmo, mas falou inspirado pelo Espírito Santo. Então, meu irmão Rafael, Deus abençoe sua vida, muito obrigado pelo carinho com Falando de Bíblia. Espero que, de alguma forma, eu tenha colaborado aqui, dentre algumas dúvidas que você tem, a gente já conversou lá de forma particular. Deus abençoe muitíssimo a você e a sua casa. Grande abraço e um beijão para os irmãos de Mato Grosso, através da cidade de Campo Grande. Fica aqui o registro do Falando de Bíblia para vocês. Deus abençoe muitíssimo. Esse foi mais um vídeo resposta aqui do Falando de Bíblia.